pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós cremos na imutabilidade da Tua palavra, na permanência dela, para fazer tudo aquilo para o qual ela foi designada por Ti. Essa palavra nunca envelhecerá, nunca perderá o seu valor, porque ela foi plantada não por homem, mas por Deus, para que as nossas vidas fossem alimentadas. Por isso, Pai, alimenta-nos nessa noite com a Tua palavra, e mais do que alimento, traz discernimento, conhecimento, Pai. Traz, Senhor, mudança, transformação nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado? Aleluia. Eu quero nessa noite, antes que oremos pelos aniversariantes, trazer uma meditação sobre a importância de nós sabermos quem nós somos neste mundo. Tem muita gente que hoje se considera um cristão, mas ele não tem muita noção de quem ele é e o que significa ser um cristão. Ele vai à igreja, né? Ele participa dos cultos, ele está envolvido até certo ponto com a obra de Deus, mas ainda não tem a exata noção do que significa ser um cristão no sentido mais amplo e mais profundo dessa expressão. Muitos cristãos ainda não descobriram quem são diante de Deus e diante dos homens. Quem sou eu para Deus? O que significa a minha vida hoje como cristão diante de Deus? E quem eu sou para o mundo? Como o mundo me vê? Como que as pessoas que rodeiam, que convivem comigo no dia a dia, você é cristão, você é evangélico, o que significa isso? Como que essas pessoas enxergam isso, né? Por isso, queridos, alguns se desviaram do caminho do Senhor e deixaram de ser cristãos sem nunca terem sido. Você pode entender isso? Hoje há pessoas que estão desviadas do Evangelho, de Deus, da palavra de Deus, da casa de Deus, e nunca foram cristãos. Aí você vai dizer, ué, mas como é que o cara pode deixar de ser sem nunca ter sido? É exatamente isso. Essa falta de conhecimento da própria pessoa, da sua identidade espiritual. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu como cristão nesse mundo? Essa falta de conhecimento gera esse afastamento, que a pessoa diz, eu estou afastado, mas na verdade ele nunca participou efetivamente do reino de Deus. Se você abre comigo lá a primeira epístola de João, não o Evangelho, João na frente, vai algumas páginas à frente, você está em Pedro? Vai em primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18.
Olha o que João, ao escrever a sua epístola, essa epístola é considerada uma epístola universal. Ela não foi enviada para uma igreja em questão, né? João escreveu para todo o povo de Deus, né? Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que no meio da igreja, do povo considerado cristão, existiam pessoas que se transformaram em anticristos. Você conhece alguém hoje que está afastado do evangelho, falando mal da igreja? Bastante pessoas, né, fazendo isso. Você conhece alguém que está afastado de uma determinada igreja local e falando mal daquela igreja, do pastor, dos diáconos da igreja, de tudo? Pois é isso aqui que João está dizendo. João está dizendo que haviam pessoas entre eles, que na verdade não estão mais entre eles, e hoje estão funcionando como anticristos. Olha aqui, muitos anticristos, está no plural. Não é uma pessoa anticristo, uma figura que representa uma autoridade ou um governo, não. Ele está falando aqui de anticristos, pessoas que hoje estão contra o evangelho e que um dia talvez estiveram no meio do povo de Deus, mas porque nunca souberam quem eram, nunca souberam qual era a sua identidade realmente como cristão, nunca tiveram noção a respeito disso, hoje se transformaram em inimigos do evangelho. E como cristãos, queridos, nós precisamos entender que somos a antítese, ou seja, o contraponto deste mundo. O cristão, cada cristão autêntico, verdadeiro cristão, ele é uma antítese, ou seja, ele é um contraponto a tudo que o mundo pensa e faz. Assim como o próprio João, né, que a gente acabou de ler, mas lá no Evangelho de João, você está aí no livro de João, na carta, na epístola, volte agora e vá lá ao quarto Evangelho, que é o Evangelho de João. O mesmo João falando, João, capítulo 15, João capítulo 15, versículo 18, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus dizendo, vocês estão achando que o mundo está odiando vocês? Pois é, então vocês fiquem sabendo que primeiro o mundo me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está dizendo aqui, olha, o que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, andarem na minha palavra, confiarem na minha palavra, vocês vão passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas experiências, né? E eu tenho visto que muitos cristãos ficarem tristes, desanimados, desapontados, com o comportamento de rejeição e ódio por parte dos ímpios que os rodeiam. Tipo, lá na sua família, né? Você fala, meu Deus, eu nunca esperei que eu pudesse ter tanta oposição em relação à minha fé, vindo de dentro da minha própria casa. Certa vez Jesus disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quantas vezes um pai não entende, né, a postura de um filho, de uma filha, quando quer ter uma vida com Deus? Quantas vezes um esposo não entende a postura da sua esposa, quando ela quer viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo na sua vida?
Quantas vezes familiares que sempre estiveram perto, primos, tios, né? Um na casa do outro e passeando juntos e tendo tanta coisa em comum, mas de repente, quando alguém quer viver por Jesus e para Jesus, arruma um problema dentro da sua própria família. Mas acontece que aí vem aquele que diz assim: bicho, mas o maior problema meu não é com o ímpio, porque o ímpio, eu já sei que ele é assim mesmo, ele é contra Deus, contra o Evangelho, contra a verdade, contra a santidade, ele não quer nada disso na vida dele. Mas a minha tristeza e desânimo às vezes vem daqueles que se dizem cristãos e não são, e que muitas vezes nos decepcionam. E para este fica a palavra de Jesus, né, registrada no texto em que nós lemos anteriormente. Haviam pessoas que estavam no nosso meio, né, que hoje não estão mais, eu não estou dizendo todos, estou falando alguns, tá? Que hoje estão afastados do corpo de Cristo, mas na verdade João disse lá, que na verdade eles nunca foram do nosso meio, eles nunca foram da família de Deus, eles frequentaram a igreja por um período, eles tiveram a oportunidade de conhecer, de ouvir a palavra de Deus, mas não abraçaram a verdade para serem salvos, como diz a palavra do Senhor. Razão pela qual eles voltaram para onde eles nunca saíram. Você consegue entender isso? Eles deixaram de ser sem nunca ter sido, e voltaram de onde saíram sem nunca terem saído de lá, porque houve uma proposta para eles saírem do Egito, mas na verdade o coração deles sempre esteve apegado ao Egito e às ofertas que esse mundo faz para nos manter aprisionados. Agora, o primeiro passo que a gente tem que dar para a gente vencer o mundo, queridos, é o crescimento, tá? Eu não consigo vislumbrar a possibilidade de alguém ter uma vida com Deus verdadeira se ele não passa pelo processo do crescimento, tá? Um dia a gente nasceu, né? Nasceu pequenininho, pesando em torno de 3, 4, 5 quilos, é o peso de um bebê normal. Tem uns aí exagerados, mas tem um que nasce prematuro com menos de 2 quilos, né? Mas enfim, um dia a gente nasceu como bebê e nós éramos pequenos, e nós tínhamos um caminho para seguir, que era o caminho do crescimento. Uma criança que não cresce, ela tem problema. Talvez ela sofra de raquitismo, talvez sofra de nanismo, talvez seja um anão, né? Mas é necessário crescer, porque o crescimento faz parte da nossa história como ser humano. Você sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que vêm para a casa do Senhor, conhecem a palavra de Deus, mas não quer crescer, quer continuar criança, quer continuar menino. No texto que a gente leu inicialmente, de 1 Pedro, né, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, o primeiro texto que a gente leu, né? A palavra de Deus diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, né? Ou seja, de sentimentos dolosos, né? Maliciosos, perniciosos, de hipocrisias, de invejas e de toda a sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, se fosse uma coisa normal, natural, e todo mundo fizesse, Pedro não estava colocando isso na epístola que ele escreveu. Ele não escreveu uma coisa que todo mundo faz, né? sem nenhuma exceção. Por que ele escreveu isso aqui? Porque ele viu que entre o povo de Deus existiam pessoas que sequer queriam beber o leite espiritual. Você conhece pessoas que vêm para a casa do Senhor, mas ele não tem interesse nenhum em conhecer a palavra de Deus? Interesse zero em conhecer a palavra. Você conhece pessoas que a gente diga assim: amado, olha só, é necessário que você conheça a palavra. Temos aqui na igreja o CETEB, o Seminário Teológico Básico, porque ele ensina as doutrinas básicas da palavra de Deus. Ou seja, sabe o que é básico? Básico é aquilo que todo crente precisa saber.
Aí você vê a pessoa, vem para a igreja, vem aos cultos, mas ele não quer fazer o CETEB. Ele não lê a Bíblia. Ele não quer conhecer a carta, testamento. Irmãos, a Bíblia é um testamento que Deus deixou para as nossas vidas. Ele nos faz promessas, Ele nos orienta, Ele nos consola, Ele nos exorta, nos edifica, nos ensina. Ele nos conduz, Ele nos protege, Ele nos alimenta. Tudo isso vem pela palavra de Deus. Quando uma criança nasce, irmãos, e ele vê, ele sente o cheiro do leite materno, né? Ele não precisa alguém dizer assim, ô bebezinho, bebe aí, esse leite é importante para você. Não precisa. Primeiro que ele não ouve, né? Ele não distingue, ele não entende vozes, né? Ele não consegue entender uma palavra sequer, mas bota ele no colo de uma mulher com bastante leite no peito, que você vai ver o que ele vai fazer, né? Eu, por exemplo, quando eu nasci, minha mãe não teve leite, né? Mas eu lá no hospital tinha uma senhora, né? Que sabe aquela mulher que dá para dar de mamar para 3 ou 4? Pois é, tinha uma dessa lá, né? E minha mãe disse, olha, quando eu peguei aquele peito cheio de leite, eu me acabei ali, entendeu? E era uma escurinha, né? E eu não quero saber se é escurinha, se é clarinha, tinha leite, irmão, eu parti para dentro, né? Então, irmãos, Pedro está dizendo aqui, vocês precisam desejar o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam, para que vocês tenham condição de ter conhecimento e maturidade na palavra de Deus. Mas aí depois que você recebe o primeiro leite, você continua mamando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos? Não, irmão. Depois do leite vem comida sólida. Certamente vai chegar esse momento. E o apóstolo Paulo, uma vez, ele escreveu aos Coríntios, ele dizendo, eu estou decepcionado com vocês, porque dado o tempo que vocês já têm conhecimento da palavra de Deus, que vocês conheceram a Jesus, a salvação que há em Jesus, eu pensei que eu podia dar alimento sólido para vocês, mas vi que não posso. Eu vou ter que dar leitinho, porque vocês não sabem ainda o que é fé, arrependimento, batismo nas águas, salvação. Quer dizer, Paulo teve que ir nas bases do evangelho com a igreja de Corinto, porque eles não haviam crescido na fé, amadurecido na fé. E isso tem acontecido com muitos cristãos em nossos dias. Só que tem uma palavra aqui, que é usada logo no início desse texto, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências. E ele podia aumentar essa lista para tantas outras coisas, mas ele preferiu parar por aqui. Amados, esse é o grande desafio hoje para a gente crescer na fé. É a gente ter condição de se despojar. O que é se despojar? É abrir mão. É aprender a perder para ganhar. Paulo disse, por causa do que Jesus fez na sua vida, ele considerou tudo o que ele tinha antes como lixo, como refúgio. Eu perdi todas as coisas por amor a Cristo. E quando eu faço comparação com o que eu perdi e o que eu ganhei, eu percebo que aquilo tudo que eu perdi era lixo, não vale de nada em comparação com o que eu ganhei. Amados, esse despojamento que a gente fala tanto no tanque batismal ali, a gente está realizando o batismo, né? Eu te batismo para o despojamento do corpo, da carne, do pecado. Amados, essa é a grande batalha hoje na vida de muitos cristãos, porque o cara quer vir para o mundo, mas ele não quer se despojar de nada. Ele quer vir para a igreja, aliás, mas ele não quer se despojar de nada. Ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer abrir mão de nada. Ele quer continuar vivendo a vida que ele vivia antes, só que agora frequentando a igreja e Deus abençoando a vida dele, né? Ou seja, a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a mentira, a cobiça e tantas outras coisas estão lá. Razão pela qual eu falei que hoje tem muita gente que deixou de ser cristão sem nunca ter sido. Deixou de andar com Deus sem nunca ter andado com Deus.
Parece uma coisa assim, esquisita de falar, mas é a verdade do que tem acontecido na vida de muita gente. Esse despojamento não está acontecendo. Se nós desejamos ser quem Deus quer que nós sejamos, meus irmãos, nós temos que primeiro abrir mão de quem nós éramos. Grava isso. Se eu quero ser aquilo que Deus deseja que eu seja, antes eu preciso abrir mão daquilo que eu era. Porque as duas pessoas não vão coabitar na mesma casa. Não tem como. Eu vejo alguns crentes hoje que ele quer ter dupla cidadania. Ele quer ser cidadão do reino das trevas e do reino da luz ao mesmo tempo. Não tem como. Você está num ambiente escuro, você acendeu uma lâmpada, pronto, a escuridão foi embora. Você apagou a lâmpada, a escuridão volta. Vem cá, mas não dá para conviver os dois, luz e trevas ao mesmo tempo? Não tem, irmão. Aonde a luz chega, a treva tem que ceder. Aonde a luz apaga, a treva toma conta. Não tem como, não tem acordo entre luz e trevas. Um extermina o outro. Mas o que eu tenho visto, queridos, são cristãos hoje, inclusive igrejas, que estão lançando essa proposta. Olha, você pode ser cristão sem você se despojar de nada. Você pode servir a Deus sem você abrir mão de nada. Continue vivendo a vida que você sempre viveu. Se você é homossexual, continue sendo homossexual. Se você é mentiroso, continue na mentira. Se você vivia na corrupção, continue na corrupção, porque Jesus te ama do jeito que você é. Será que Jesus ama a gente do jeito que a gente é? Ama. Mas Jesus salva a gente, liberta a gente, transforma a gente, se a gente continuar sendo o que a gente sempre foi. Não. A palavra despojar significa abrir mão. Abrir mão. Tem dois tipos de despojamento. Existe o despojamento na imposição, que é quando um exército, vence o outro e vai lá e despoja o outro na marra. Toma tudo que o outro tinha, mata e toma. Esse é um despojamento. E existe o despojamento quando você diz assim: eu voluntariamente abro mão, eu me despojo disso aí, eu estou entregando para você. É esse o despojamento que Deus espera que nós vivamos como cristãos. E hoje é a maior guerra, irmãos, que está acontecendo no mundo que a gente vive hoje, é porque as pessoas estão com dificuldade de se despojar dessas coisas, dolo, maldade, hipocrisia, e aí vai, a lista é enorme. Essa é a proposta de Deus, esse é o querer de Deus. O alvo de todo cristão deveria ser o de exercer o seu sacerdócio. Olha, hoje nós temos um número considerável de cristãos que não entendem nada sobre o seu sacerdócio. Nada. Ele lê isso na Bíblia e ele acha que era alguma coisa para o passado, naquela época que tinha sacerdote e tal. Não, irmãos. A proposta de sacerdócio é hoje para as nossas vidas. Deus disse: eu não quero mais um sacerdote, eu quero uma nação de sacerdotes. É aí que eu estou tentando mostrar para os irmãos o seguinte: o cristão precisa descobrir a sua identidade. Aí no texto que a gente leu de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Agora olha o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é a nossa carteira de identidade espiritual. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos, primeira coisa, uma raça eleita. Nós fomos eleitos por Deus e justificados pelo Senhor Jesus. Essa é a nossa identificação. Quem é você?
eu faço parte de uma raça eleita. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele já sabia de todas as coisas. A escolha dele está na sua onisciência. Mas para que Deus me escolheu? Deus me escolheu para que eu possa exercer um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesse povo ninguém toca, esse povo pertence ao Senhor. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja a permissão de Deus e sem que Ele tome conhecimento. Por isso, quem tem conhecimento dessa verdade, ele não se desespera por qualquer coisa, não, minha vida está nas mãos de Deus, nada vai acontecer comigo por descuido de Deus, porque o Deus que me guarda, Ele não dorme nem de dia nem de noite. Assim como não dormita o guarda de Israel, não dormita aquele que guarda a minha vida. Mas o que eu tenho visto hoje, irmãos, são cristãos fracos, titubeantes, medrosos, inconstantes, que por qualquer coisa entram em desespero, fazem acordo com a mentira. Mas por que você mentiu, irmão? Não foi para salvar a minha pele. É uma mentirinha branca, não faz mal. Mentirinha branca não faz mal. Quem disse, irmão? Isso faz parte daquelas coisas que a gente tem que deixar, daquelas coisas que a gente tem que se despojar. Mas por que o crente usa desse artifício? Porque ele não sabe quem ele é. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, porém na terra onde vocês pisarem o temor e o terror a vosso respeito. Não mexe com esse cara não, porque esse cara é servo de Deus. Se eu fosse você, eu tomava cuidado, porque esse cara é um ungido do Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? É você saber de quem você é, de onde você veio e para onde você está indo, com quem você está indo, quem te enviou, quem te comissionou, quem te autorizou. Eu vejo cristãos hoje, queridos, que não sabem quem são, não sabem quem o enviou. Moisés, quem foi que te mandou vir à minha presença? Disse Faraó. E Moisés respondeu: o eu sou me enviou. Quem é o eu sou? Ele é. Antes da fundação do mundo, Ele é. Antes que houvesse luz, Ele era. Ele subsiste pelos séculos dos séculos. Ele é o Criador dos céus e da terra. O eu sou me mandou. Aí Faraó não acreditou. Faraó pagou para ver. E viu 10 pragas serem derramadas sobre o Egito, e nenhuma delas ter atingido o povo que habitava num lugarejo chamado Gósen, esse povo que chamavam de hebreus. Amados, a palavra de Deus está recheada, está coalhada, está infestada de bons exemplos de como Deus quer se relacionar conosco, de qual é a nossa identidade, não só humana, que você tem na sua digital, no seu CPF, na sua identidade, mas você tem uma identidade espiritual. Você é servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que isso tudo? Para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos resgatou, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos nossos pecados. Amados, a igreja está deixando de entender isso em nossos dias. O povo de Deus está deixando de perceber isso e está se entregando às crendices. Agora mesmo, antes de começar o culto, o diácono da igreja disse: mas bispo, tem uma igreja aí que está fazendo descarrego. Esse negócio de descarrego, isso não é coisa de espírita? Eu falei: é de espírita. Espírita é um negócio legal, né? É um termo legal para a gente não chamar de macumbeiro, né?
É isso aí. Mas como é que pode uma igreja? É porque eles não sabem quem são. As pessoas que caem nesses golpes não sabem também quem são. E são enganadas. E hoje eu digo, irmãos, quem não conhece a sua própria identidade em Cristo Jesus, está mal, hein? Que vai ser enganado. Nós estamos vivendo no século do engano. Se você sabe quem você é, ninguém te engana e ninguém tira isso de você. Mas se você não sabe quem você é como cristão, você está mal, irmão. Você está no mato sem cachorro. Você está enrolado. Você vai fazer parte dentro em breve daqueles que deixaram de ser sem nunca ter sido. Eu vejo tantos cristãos hoje vivendo isso. E eu fico triste porque alguns passaram por dentro da nossa igreja. Ao longo desses 25 anos que nós vamos comemorar agora no mês de março, 25 anos de vida da nossa igreja, o nosso primeiro jubileu de prata. Quantos passaram por essa igreja e não descobriram a sua identidade espiritual? E não descobriram quem são? Pessoas que, como cristãos, ainda não descobriram o que significa ser filho e sacerdote do Senhor, como diz o versículo 9 do texto que a gente leu. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é importante. Você precisa saber quem você é. O privilégio de sermos raça eleita, sacerdócio real. Nós que não éramos nada. Olha o que Pedro diz no versículo 10. Vós sim que antes não erais povo. Irmãos, por que Pedro está usando essa terminologia aqui? Porque quando Deus ele entregou a promessa a Abraão de que ele faria a partir de Abraão uma grande nação, um grande povo, ele estava falando do primeiro povo que ele ia formar na terra, que poderia ser chamado de povo de Deus, que era a nação de Israel. Os restantes eram povos quaisquer, ajuntamento de gente, cidades, países, mas eram ajuntamentos sociais. O primeiro povo que nasceu na face da terra para ser chamado de povo de Deus foi a nação de Israel. Então Pedro, que era um israelita, Pedro, que era um judeu, ele diz o seguinte: vocês gentios, vocês não eram nem povo, mas agora vocês são chamados de povo de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia de Deus na vida de vocês. Porque nós éramos, queridos, tem alguém aqui que tem descendência direta de judeu? Você é filho de judeu? Tem alguém aqui? Só a irmã lá atrás. Pois é. Com exceção dela, todo mundo aqui, espiritualmente, nós éramos vira-lata. Eu usei um termo meio pejorativo, mas era por aí. Nós éramos considerados ímpios. Gentios era o termo que os judeus usavam e usam até hoje para se referir a quem não tem descendência judaica. Gentios. Mas agora vocês são chamados de povo de Deus. Isso só era dado, permitido ao povo de Israel. Só que existe o Israel nacional, que é gerado através de nascimentos, né? Através de uma árvore genealógica que começa lá numa das 12 tribos de Israel e vai até os nossos dias, pessoas que são descendentes de Israel, como o apóstolo Pedro era, como o apóstolo Paulo era, né? Mas existe o Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual? São aqueles filhos de Jesus gerados através da aliança que foi feita no sangue do Filho de Deus. E aí Paulo disse: esses também são filhos da promessa, assim como aqueles que nasceram de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amados, quantos crentes hoje não têm noção da sua filiação em Cristo Jesus? Não tem noção. Perderam completamente o referencial. Frequentam uma igreja,
mas não sabe o que é ser povo santo, nação santa, sacerdócio real. Não sabe o que é isso. Não entende que isso é um privilégio que Deus deu somente aos israelitas, mas que Ele agora nos concede através do sacrifício de Jesus. Você também é descendente de Abraão. As promessas que Deus fez a Abraão, Ele está fazendo também para mim e para você. Mas quando a gente não tem noção, irmãos, a gente se desespera e a gente se afasta, a gente se enfraquece e a gente perde o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós devemos saber também que todo privilégio, ele acompanha também as suas respectivas responsabilidades, né? Para que eu sou isso? Para que eu sou nação santa, sacerdócio real? Para que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus? Para que eu sou herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão? Sabe para quê, irmãos? Porque eu preciso ter um compromisso de ser nessa terra aquilo que Deus quer que eu seja. Está lembrado da nossa visão para esse ano? Compromisso, fidelidade e gratidão. Não dá para você ser quem Deus quer que você seja sem compromisso. Tem uns crentes hoje que ele pensa assim: olha, eu até quero ser crente, até quero frequentar a igreja, até gosto de cantar hino, até gosto de ler a Bíblia, mas eu não quero compromisso, porque eu tenho muita coisa lá fora, minha vida está lá fora, os meus compromissos estão lá fora, os meus sonhos estão lá fora, os meus anseios estão lá fora, as minhas esperanças estão lá fora. Eu venho na igreja só para fazer uma média com Deus. Não tem como, porque junto com as bênçãos e o privilégio, vem também as responsabilidades. Não tem bônus sem ônus. O mundo vai nos odiar, assim como odiou Jesus. Tem gente que tenta dar uma de agente secreto de Cristo, né, para ninguém saber que ele é crente e tal, porque aí ninguém vai odiar, se ele, né, não souber que ele é crente, vai ficar bom para ele. Amado, se ninguém perceber que você não é um cristão, um evangélico de verdade, eu quero te dizer que você não é. Porque para que você seja, as pessoas têm que te identificar. Sabe aquilo que aconteceu com Pedro? Irmão, Pedro andava com Jesus há 3 anos, né? 3 anos, Jesus tinha adquirido o jeito de Jesus de viver. O jeito de Jesus falar já estava no jeito de Pedro falar. E quando ele estava lá, na casa de Caifás, quando estavam ali tentando arrumar uma acusação para apresentar Jesus, né, perante Pôncio Pilatos com aquela acusação, eles estavam tentando achar alguma culpa em Jesus. E Pedro estava de longe. E de repente alguém disse assim: esse camarada andava com ele. Esse camarada andava com ele. Eu já vi esse cara com ele, uma serva lá, viu, e disse: Pedro andava com ele. Esse cara andava com ele, não sabia nem o nome. Aí ele disse: não, eu não conheço, não sei quem ele é. Aí alguém que estava perto diz assim: é ele mesmo. Sabe por quê? Porque o jeito dele de falar o denuncia. Ele também é um dos seguidores desse Jesus aí. Aí o que diz o texto? Diz que Pedro começou a praguejar. Irmãos, Pedro começou a xingar, só para provar que ele não era crente, que ele não era dos que andavam com Jesus. Você imagina que situação? E tem uns crentes hoje que lá no ambiente onde ele vive, de vez em quando ele faz isso. Ele conta uma piada imoral, ele ri de uma piada imoral, ele fala umas coisas que não devia estar na boca do crente, só para que fique bem o ambiente para ele, para que ninguém venha rechaçá-lo como crente naquele ambiente. O amado, olha só, se você é cristão, você vai pisar na cabeça da serpente e a serpente vai tentar ferir o seu calcanhar. Porque essa guerra não tem trégua. Por isso Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha.
Não dá para ajuntar contigo e ajuntar com o mundo também e fazer uma média com os dois. Não dá. Não tem como fazer isso. Se você quer receber a identidade de crente, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, você não pode fazer aliança com esse mundo. Você está vendo o que está acontecendo nos últimos dias, irmãos? A coisa está ficando muito clara, muito nítida. Antigamente o negócio era meio assim nebuloso, meio lusco-fusco e tal. Não, agora está bem claro. Se você é crente, o mundo te odeia. Se você ama a palavra de Deus, o mundo te odeia. Se você não faz acordo com a mentira, o mundo te odeia. Se você não participa da corrupção, o mundo te odeia e te exclui. Mas aí como é que vai ser, bispo? A gente tem que escolher de que lado nós estamos. Se queremos a identificação de Cristo na nossa vida, assim como perseguiram a Jesus, Jesus disse: vão perseguir vocês também. Nós temos que ter, queridos, sermos cristãos é enfrentarmos dificuldades que os ímpios jamais vão enfrentar. Quem é crente, cristão, servo de Deus de verdade, vai enfrentar uma dificuldade que os ímpios nunca vão enfrentar. Mas também nós teremos um suporte da parte de Deus que eles também nunca vão ter. Sabe por quê? Porque o Senhor nos sustenta com a sua poderosa mão. Isso eles também não vão ter. Nessa noite, querido, nós somos privilegiados por estarmos aqui e ouvindo essa palavra. Você é um privilegiado por você ter acesso à palavra de Deus. Por estarmos reunidos na casa do Pai, ou seja, como família de Deus. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Por termos irmãos amados ao nosso lado, que enfrentam as mesmas lutas que a gente enfrenta. Pedro chegou a escrever na sua epístola: saibam, pois, que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Aí você recebe, antigamente a gente não sabia de muita coisa, né? Mas agora a internet traz essas coisas para nós. E a gente fica sabendo que tem cristãos sendo perseguidos no mundo inteiro. Alguns estão até perdendo a sua vida por causa disso. Alguns estão sendo torturados porque dizem que amam a Deus. O mundo está caminhando, queridos, uma polarização. E tem crente que ainda não sabe qual é a sua identidade. Eu quero nessa noite levantar um clamor a Deus pelos irmãos que estão enfrentando dificuldades hoje. Até mesmo para você tocar sua vida com Deus, você está enfrentando dificuldade. Você está tendo dificuldade. Por quê? Porque você, quando você era do mundo, você fazia o jogo do mundo. E o mundo se abria para você. Agora você não faz mais o jogo do mundo, o mundo se fechou para você. A coisa ficou difícil em algumas áreas. Antes você traía, enganava, mentia, odiava, fazia tudo que o mundo fizesse, você fazia também. Mas hoje você não é mais isso, você não faz mais essas coisas. E por isso você enfrenta dificuldades às vezes. O que diz lá o livro do Apocalipse? Que só vai comprar e vender quem tiver o número da besta ou o símbolo do seu nome. Não fica atrás do 666 não, irmão, porque, sabe, não, porque eu vi esse número 666, eu comprei um carro que veio com a placa 66. Irmão, compra o carro, fica tranquilo, ora, sabe, usa o carro, normalmente, né? Só para te tranquilizar, a conta da igreja no banco, o número que deram para a gente foi 666. Fica preocupado não. Estou nem um pouco preocupado com esse número. Eu estou preocupado em que nós não sejamos aquilo que a besta quer que nós sejamos. Você não pode evitar
do Instituto Félix Pacheco ou qualquer órgão de identificação te dá uma identidade com um número lá no meio, 666. Você não pode evitar isso. Isso é inevitável. Agora, que a sua vida se transforme em um serviço ao diabo, isso aí você pode evitar. Isso depende só de você. Que você não esteja envolvido com o mundo, isso é uma decisão que você vai estar tomando. E é por isso que eu quero orar nessa noite, antes de orar pelos aniversariantes, é por os irmãos que estão enfrentando luta para manter a sua fé, luta para caminhar com Deus, luta para despojar de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e você ainda não conseguiu se despojar delas. Se você tem consciência disso e está lutando para isso, vamos levantar um clamor a Deus nessa noite, porque aquele que nos deu a palavra também nos dá a condição de vencer a batalha. É só você orar e dizer: Deus, não estou dando conta, está difícil para mim, o peso está grande, me ajuda aí, Senhor. Se você pedir, qual pai que o filho lhe pedirá pão e ele lhe dará uma pedra? Não. O Senhor quer nos dar a vitória. Amém? Face to face with the younger me. Oh Lord,